amigo Sudaca, acabou a temporada no futebol argentino. Quem são os campeões, quais são as histórias, os melhores times e jogadores de 2023, mas sim depois da vinheta. Resumo da temporada do futebol portenho, futebol do atual campeão mundial de seleções, futebol argentino, mas antes deixa o seu like. Tô fazendo uma série de vídeos sobre os resumos aqui do futebol sul-americano, se você curtir, então se inscreva, acompanhe os outros vídeos. Sudaca Brasil, tudo sobre o futebol sul-americano. Vamos aos campeões, mas fiquem atentos, são muitos torneios. Começamos com a Supercopa da Argentina, o Boca Juniors e Patronato se enfrentaram e deu Tirenses por 3-0, fora o baile, e primeiro título do ano. Grande partida de Pipa Benedetto. Na Liga Argentina, o torneio disputado no primeiro semestre deu River Plate, torneio de pontos corridos com 27 rodadas. O time de Michelis foi superior, até porque tinha um elenco qualificado e foi bem superior aos adversários. Sobrou. No torneio do segundo semestre, a Copa da Liga Argentina deu Rosário Central, amigo. O campeonato era dividido em dois grupos, com mata-mata depois. Nessa fase, o Central ganhou no tempo normal com um golaço de Lovera em cima do Platense de Martim Palermo e conquistou o título. Olha que os canais eliminaram Racing River, sétimo título nacional do Central. Na Copa Argentina, o torneio tradicional do país deu Estudiantes numa grande final contra o Defensa e Justicia. El Pincharrata, com seu estilo traiçoeiro, superou o Halcón com gol de Guido Carrillo. O time de Eduardo Domingues tirou o Independiente, Huracán e Boca até chegar à final. E tivemos ainda o troféu de campeões entre campeão da Liga e campeão da Copa da Liga. O River Plate e o Rosário Central se enfrentaram, foi antes do Natal, e deu o Milionários por 2-0 e confirmou que tem o melhor time do país, apesar das diversas críticas que recebe de Michelis e companhia. E quem irá para a Libertadores 2024? O River Plate, campeão da Liga, o Rosário Central, campeão da Copa da Liga, o Estudiantes, campeão da Copa, Talleres de Córdoba, que também se classificou pela tabela geral. Esses quatro irão para a fase de grupos. Já o São Lourenço e o Godoy Cruz irão para a fase 2. E na Sul-Americana 2024, teremos o Boca Juniors, amigo, quarto geral na tabela acumulada do ano, o Racing, o Defensa e Justicia, o Lanús, o Belgrano, sim, o Pirata de volta à competição, não disputava desde 2016, e o Argentino Júnior. E quem desceu, amigo? O Arsenal de Sarandi pelo promédio de pontos nas últimas temporadas, e o Colón de Santa Fé, sim, amigo, os Savaleiros vão para B, pela tabela anual geral, e perderam o desempate com o Gimnasia La Plata. E quem sobe? O Independiente Rivadavia. Sim, amigos, o time de Mendoza não disputa o torneio principal do país desde 1982. Bem-vindo de volta a Sul del Parque. E sobe também o Deportivo Riestra. Los Malevos de Pompeia ganharam a final do Reducido em cima do Deportivo Maipú e a estreia do time na primeira divisão. Seja bem-vindo, Riestra. E os melhores jogadores do ano, começamos com Benjamin Hohlheiser, do Estudiantes de La Plata. Jogou demais, atacante extremo, fez cada golaço, foi fundamental para a boa temporada dos Pincharratas. Joga muito. Na segunda posição, deixa ele Chiquito Romero, do Boca Juniors. Que goleiro, amigo. Foi o K dos chineses no vice da Libertadores. Podemos dizer que colocou o Boca na final. Pegou e muito. E na primeira posição, Nicolás de la Cruz, do River Plate. O uruguaio lá rompeu todas. Foi a alma e motor desse River com melhor campanha no ano. Jogou tanto que já vai embora. Jogou muito ele de la Cruz. O melhor técnico, é polêmico essa parte aqui, amigo. Em números seria de Michelis, né? Mas, amigo, eu acho que foi o melhor dessa temporada pra mim. Foi Javier Gandolfi, do Talleres de Córdoba. Pelo belo trabalho que fez no Matador, um time agressivo ao atacar, com menos investimento que o River, com um bom toque de bola e muitas variáveis táticas. El Capi me surpreendeu e conseguiu montar um time bem competitivo. O jogador revelação deixa com Valentim Barco. Ele colorado virou titular do time muito rápido e foi deslocado pro meio de campo de tanto que ataca esse PIB, uma das grandes promessas do futebol argentino, já sendo cotado para jogar lá fora. E olha que é lateral esquerda, amigo, joga muito. O goleador do ano na temporada, contando todos os torneios, foi o Vita Fernandes, do Defensa e Justiça, amigo, com 23 gols, somando torneios nacionais e internacionais. Merecido, grande ano da Vita. Há tempos que fala desse atacante, hein? O assistente da temporada é outro Defensa e Justiça, Gaston Toni, com 13 assistências em todas as competições. E o grande ano mesmo Gaston, o assistente na Sula com 6. O gol do ano, fiquei na dúvida, vou deixar 2. Sorry, viu, amigo? Primeiro esse golaço de Hohlheiser de meia chileno, bicicleta, golaço, né? E tem que deixar esse golaço de Nicolás Sosa Sánchez, do Banfield, do Clássico do Sul. Ele fez o gol no Clássico, contra o Lanús.
Fez fila e meteu na gaveta. Golaço. Difícil escolher desses dois, hein? E o time ideal do ano, amigo, complicado isso aqui, viu? Não me julguem, mas difícil fazer nos 11 e os reservas também. No gol, já tá difícil. Chiquito Romero, pelo que fez na Libertadores. Mas na reserva eu te falo quem destruiu também. Na linha defensiva, deixo do lado direito o Luiz Advíncula, do Boca Juniors. Peruano que se destacou na Libertadores, jogando muito. Na zaga, deixo o Gonçalo Pires. E na esquerda, deixo o Malcolm Braida, do São Lourenço. Jogou muito. Lateral esquerdo ou ala esquerda. No meio de campo, eu coloquei Federico Redondo, do Argentino Júnior. Classudo, joga muito. Mais à frente, deixo um trio de respeito. Nicolás de la Cruz, Uruguai melhor da temporada. Rodrigo Garro, do Ageres, que jogou muito esse pibe, belos chutes e passes. E Nacho Malcorra, do Rosário Central, e seus mullets. E levaram o Central ao título da Copa da Liga, hein? E na frente deixo o Vitor Fernandes, goleador do ano. Coloco o Benjamin Holheiser, de ótimo ano no Estudiantes. E o paraguaio Ramon Sousa, do Tajeres. Muito explosivo, jogou muito. Que massa, hein? Mas e na reserva, amigo? Vamos lá, olha só. Augusto Batalha, do São Lourenço, no gol. Pegou muito, mas muito mesmo. Ele era pra ser o titular se não fosse o Chiquito na Libertadores, sem sombra de dúvida. Deixa o Léo Godoy no Estudiantes na lateral direita ali, também na reserva. Carlos Quintana, do Central. Gaston Susso, zagueiro do Platense. Paulo Dias, do River Plate, chileno, de novo, fazendo um belo campeonato. Outro chileno também, Tomás Galdames, do Godoy Cruz, esse jogando mais pela esquerda. Temos que falar del Corcho Rodrigues, do Estudiantes, mais um belo ano del Corcho. Cristian Medina, do Boca, se firmou no time. Aliendro, do River, jogou muito. Hernan Lopes Munhoz, jogou demais no Godoy Cruz, uma das revelações do campeonato. Valentim Barco, do Boca, já falei dele na revelação do campeonato. Ezequiel Barco, desequilibrou muito no River. Gaston Tônio, Defensa e Justiça. Passerini, que chegou no meio do ano e fez a diferença nesse Belgrano, de boa campanha. Merentiel, do Boca, foi importante em jogos decisivos. E sem contar o tanto de jogadores que foram embora, como Veguete, Reteg, Lucas Beltrán, Michael Santos e por aí vai. Os destaques da temporada, começamos com o River Plate, o melhor time do futebol argentino, principalmente pelos números. Começou a nova era de Michele, será? Muito investimento e uma aposta num desconhecido, porque o ex-zagueiro trabalhou mais na Alemanha, antes de treinar os mijos. E conseguiu bater campeão já no primeiro semestre. Recebeu muitas críticas, mas ele conseguiu manter a base do Gallardo. E recebeu muitas críticas também na Libertadores. No segundo semestre foi irregular, e as críticas voltaram. Mas eu gosto do estilo de Michelis, muito parecido com o esquema de Gallardo, até por isso contratado, mas com algumas variáveis. Isso me chamou a atenção. Ele precisa amadurecer nesse equilíbrio defensivo e principalmente emocional, durante os 90 minutos. O time pode melhorar em 2024, mas vale lembrar que ele tem o melhor elenco do futebol argentino, tem um fantasma de Muñeco Gallardo nas costas, então as cobranças acabam sendo maiores do que para outro técnico, em outro time. E o Boca, amigo, é uma montanha russa. Jorge Almirón pegou o time em abril e acabou oscilando o ano inteiro, pra falar a verdade. Tinha boas atuações, mas na maioria das vezes, graças ao elenco qualificado que tinha em suas mãos. Isso ninguém nega. E o segundo melhor elenco do país, com jogadores acima da média, no caso do Chiquito Romero, que levou o Boca à final da Libertadores. Já na Liga e na Copa da Liga da Argentina, essa irregularidade custou a vaga na Libertadores e o deixou na Sul-Americana 2024. Uma decepção. Pelo elenco que tem, não deveria estar lá. Mas chegou numa final de Libertadores. Então, como eu disse, uma montanha russa de emoções. Temos que falar de Rosário Central de Miguel Ángel Russo, grande personagem desta Copa da Liga, neste torneio de segundo semestre do futebol argentino. Os canários ganharam pela 7ª vez um título nacional, tiveram uma arrancada cascuda, com um time equilibrado. E olha que ele perdeu jogadores das canteiras, como o goleador craque Alejo Vélez, mas não deixou a peteca cair, e com jogadores acima da média, como o caso de Malcorra, de Quintana, Ortiz, Hamilton Campas, Lovera. O time se defendia bem e era eficaz quando subia, e contava com a habilidade desses caras aí. Uma arma tradicional do Miguel Ángel Russo, sem inventar demais, mas que funcionou muito bem nesse segundo semestre. E principalmente com esse tipo de jogadores. Se manter a base, pode ser um time complicado na Libertadores no ano que vem. E eu preciso falar também do Estudiantes de Eduardo Domingos. Este sim mostrou equilíbrio quase o ano inteiro, algo raro para um elenco curto que tem em suas mãos. E foi premiado com o título da Copa da Argentina. E jogou muito bem a Liga e a Sul-Americana. E é um time que se defendia muito bem, com bons jogadores lá na frente. Tinha jogadas ensaiadas como uma arma, jogadores inspirados como Holheiser, Coach Rodrigues, e sempre se adaptando ao adversário. Time interessante para a próxima Libertadores, mesmo perdendo o Holheiser. Temos que falar também do Tajeres de Córdoba de Gandolfi. Como já adiantei, para mim foi o melhor técnico do ano. Lembrando que ele quase foi assistente de Michelis, ele recebeu o convite para treinar junto com ele
o River. Ele preferiu aceitar esse outro desafio lá em Córdoba. E ele fez bem. E é um técnico inteligente, agressivo, tem boa leitura de jogo, trabalha um time vertical às vezes, com posse de bola, mas essas variáveis que me fizeram gostar de Gandolfi, os técnicos mais promissores do futebol argentino. Principalmente em casa, era um time muito agressivo e propositivo. E com grandes jogadores em alto nível, que é o caso de Villagra, o Rodrigo Garro, Guido Herrera, Ramon Sosa, Valois e o uruguaio Michael Santos, que depois saiu. E Gandolfi já saiu. O time perde muito sem ele. Tem alguns times que me agradaram pessoalmente e vou falar rapidamente sobre eles aqui. O time vertical e agressivo do Godoy Cruz, del Gato Oldrá, quase chegou na final da Copa da Liga. Perdeu nos pênaltis, nas semifinais. Mas é um bom time defensivo e difícil de ser batido, viu? Outro difícil de ser batido é o San Lorenzo do Gadiego Insua. Time bem armado defensivamente e que revelou bons jogadores. E sem falar do bom time do Belgrano, de Guillermo Farré. O Chapo montou bons times no primeiro semestre e no segundo. Perdeu peças importantes no meio de temporada, conseguiu reconstruir o time, contratando muito bons jogadores. E temos que falar também do Platense de Martim Palermo. Também com um bom sistema defensivo, agradável de se ver, mas se notava que era um time bem treinado. E foi vice-campeão da Copa da Liga. E por último, bom time do Defensa e Justiça de Julio Vaccari. Pô, o time praticou um bom futebol em 2023, amigo. Sempre gostava de ver os jogos deles. Pena que na hora H o time falhou, tanto na Sul-Americana, nas semifinais, como na Copa da Argentina, na final. É uma pena, mas era um time propositivo, ofensivo, tava gosto de ver. Decepções tivemos os times da Avejaneda, amigo. O Guraço de Fernando Gago não foi muito à frente, no campeonato foi uma decepção. Quando ele saiu, ele fez uma boa Copa da Liga. E na Libertadores, ele Pintita fez um trabalho mais ou menos, tanto que o grupo era muito fácil. Já o Independiente, o Rei de Copas, melhorou também com a chegada de Tevez, mas o elenco é desequilibrado. Aí ficou difícil. El Apati não ia fazer milagres. Porque o time não tem dinheiro mesmo. E o Vélez Sarsfield, amigo, parecia aqueles anos bem tristes, amigo, caminhando para um pesadelo. Chegou até ter o ídolo, Flaco Gareca, comandando o time, mas não deu certo. Mas o lamentável mesmo é a queda do Colón de Santa Fé. Isso sim um pesadelo. Uma morte anunciada. Quando começou a temporada, eu já percebi que o time ia de mal a pior. Tinha jogadores de peso, salários altos, que não renderam. Triste vida dos sabaleiros. Amigos do futebol argentino vive grande momento, pelo menos na parte de seleção. É atual campeão do mundo, grandes jogadores aqui e lá fora. Ok, mas e a Superliga da Argentina? Eu critico que eu acho que precisa pensar melhor nessa estrutura. A Liga Argentina está bem abaixo da brasileira hoje. O Boca conseguiu o vice-campeonato da Libertadores, ok, mas está difícil comparar com o Brasil. E a Liga pode ser mais forte, ter um padrão, ter poucos torneios, menos times. Dá pra fazer, é só que a AFA quer agradar a todos, né? Esse é o problema. Mas tem muito potencial a Liga Argentina, mas não usufrui do grande momento que vive o seu futebol. E isso, se tivesse uma liga forte, traria mais investimentos, mais patrocinadores. Por consequência, traria times mais fortes economicamente, para disputar de frente a frente com o futebol brasileiro. E podemos usar o Brasil como exemplo. Depois que começou a utilizar os pontos corridos e um campeonato de 20 times, o Brasileirão só melhorou. E o Campeonato Brasileiro e o futebol brasileiro melhoraram. Pois é, amigos, esse é mais um resumo do futebol sul-americano, desta vez na Argentina. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like. Fique com Deus. Tchau, tchau.